Fazer aqui, inicialmente, umas perguntas para o senhor a respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? O nome completo do senhor, qual é? Pedro Henrique Rodrigues da Silva, Data de nascimento, 16/10/2001. nome do pai, nome da mãe. Só tem o nome da minha mãe registrada, é Ivete Rodrigues da Silva. O senhor nasceu aonde? Eu nasci em Planaltina DF, Brasília. O senhor é casado, solteiro? No momento, eu namoro. É, o senhor tem filhos? Tá grávida? O senhor recorda o número do seu RG ou CPF? Só do meu CPF. O senhor pode dizer, por favor? É 077-304-611-96. O senhor trabalha de quê? No momento, eu estava fazendo uns bicos, né? Porque há um tempo atrás eu estava fichado na empresa MRV, mas acabou tendo esse processo e eles acabou me mandando embora. Até fui em outras entrevistas e eles comentaram sobre isso. O endereço do senhor, qual é? No momento é quadra 20, conjunto G, casa 2, Burtis 2. Há um tempo atrás eu tinha ido para Ceilândia, né? Tinha dado endereço, aí por conta desse processo que eu tava pagando aluguel, não deu para me manter lá. O senhor já foi preso ou processado antes desses fatos, seja como maior, seja como menor? Somente menor de idade. O senhor foi é, apreendido pela prática de qual ato infracional? Foi um tráfico e um 57, quando era menor de idade. Mas faz muito tempo. O senhor tem quantos anos? Eu tô com 22. Quando o senhor diz que faz muito tempo, isso quer dizer o quê? Que eu ainda era muito jovem. Eu tinha quantos anos? Eu tinha uns. Tava na época dos 16. Sobre os fatos que estão sendo apurados aqui, eu queria advertir que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a produzir provas contra o senhor. Entretanto, essa é a oportunidade que o senhor tem para apresentar a sua versão sobre esses fatos. O senhor gostaria de falar ou prefere ficar em silêncio? Sim, senhor, gostaria de falar. O senhor tem conhecimento desses fatos que estão sendo imputados ao senhor? Do fato do dia do acontecido? E aqui foram passadas várias situações, né? Sim, senhor. Esses fatos aqui dizem respeito à situação que se deu no dia 6 de março de 2023, entre as 17 horas e 17h30, na quadra 20, conjunto K, lote 1, via pública, residencial, Lestes, Buritis, Senhor. Planaltina DF, em que o senhor teria efetuado, nas proximidades da escola TF3 e CAIC, a venda de uma porção de crack a uma usuária e também, quando o senhor foi abordado, o senhor trazia consigo uma porção de crack fracionada em 4 pedras menores. Esses fatos são verdadeiros ou são falsos? Efetuar a venda eu não efetuei, não, mas o fato dele ter me pegado com droga foi verdade. E o que é que o senhor diz que essa questão de o senhor não ter efetuado a venda, o que é que aconteceu? O senhor tem noção? Por conta que eles, na hora, eles viraram, né? A droga estava comigo. Aí eles vieram, pararam, procuraram e acharam no meu pé, simplesmente. E a usuária que eu usava já tinha ido. Depois foram atrás dela e levaram para a delegacia. Como é que aconteceu a abordagem do senhor? O senhor estava com alguém? No momento ela estava passando. Aí cumprimentou Ela quem? normal essa mulher que pegaram.
Não, eu tô dizendo assim, quando abordaram o senhor estava acompanhado de Não, alguém? estava sozinho na hora da abordagem. Hum? Na hora que eles virou, ela estava passando e falou comigo, normal. Aí ela foi, eles vieram e pararam. É, o senhor mora onde? Eu, quadra 20, que eu surgi casa 2. O senhor, essa região tem algum apelido? Sim, senhor. Qual é? Lá apelidado como Pombal mesmo. É porque a Maria Leila Rosa da Silva, ela diz o seguinte: é usuária de crack há muitos anos e atualmente está em situação de rua. E na tarde de hoje foi até o Pombal adquirir crack, como de costume, pois costuma frequentar a região. Que estava conversando com um rapaz quando a polícia abordou ele e depois abordaram a declarante. Que chegaram a oferecer droga para a declarante, mas não pôde declinar quem foi. E ao ver a polícia, saiu dali rapidamente, que nada mais declara que a porção de droga encontrada em seu poder era para seu uso, apenas para ela, que não se recorda quanto gastou. E como é que foi? O senhor estava com crack e ela com crack também? Sim, senhor. Ela já passou, ela me cumprimentou, aí ela continuou indo e veio a polícia. Ele me parou e procurou a droga e achou no meu pé. O senhor não acha esquisito, não? Ela ter sido abordada junto com o senhor, os dois? Não, ela não foi abordada junto comigo, Não, não, mas senhor. na mesma circunstância. Como o senhor mesmo falou, que Mas, chegaram e abordaram o senhor e abordaram ela. é mais de tempo, já vinham, tá, por conta da minha antecedência de menor de idade, já vinham vindo atrás de mim. Mas na época eu estava apenas usando a droga. A chinela? Ah, não, A chinela. senhor. Estava na minha chinela guardada, que eu ia usar. Eu estou perguntando para o senhor não acha esquisita a situação? E o senhor ser abordado com crack na chinela, a Maria lá ser abordada próxima ao senhor lá, o senhor disse que cumprimentou ela e tudo, e ela ter ido para lá para comprar droga, crack, foi encontrado crack com ela Sim, e crack senhor. na sua chinela. Ah, sim, Eu senhor. não estou afirmando, estou perguntando para o senhor se o senhor não acha a situação um pouco inusitada, Como o senhor diria inusitado? inesperada, É, muita sim. coincidência. Pois é, senhor, mas a minha versão é essa. Não, Então, não, sim, senhor. estou dizendo que o senhor está mentindo, eu estou confrontando o senhor com a prova que tem no processo, entendeu? Sim, senhor. É, o senhor tem algum problema com os policiais que foram ouvidos aqui? Não, senhor. A O senhor, questão, posso falar? a questão é que desde menor de idade, por conta das minhas passagens, aí ficam Era sempre. muita passagem que eu tinha? Sim, senhor. Menor de idade eu tinha algumas. Que era alguma? Tinha tinha tráfico, roubo, receptação, mas quando eu completei 18 anos já foi outra. O quê? O que é que acontece? Quando você completa 18 anos, acontece, dá um estralo, acontece alguma coisa assim? Não sei se eu tive mais apoio da minha família, né? Aí Por normalmente a conta desse. família apoia a gente quando a gente é criança, Não, mas na, adolescente. na minha foi diferente. Até porque eu tava morando em Ceilândia esse tempo pra trás. Trabalhando também, fechado. Tu conhece o Murilo Gomes Ribeiro de Souza, o Adilson Nunes Lima, o Nailton Salles de Souza? Eu conheço o Murilo assim de vista, né? Que mora perto da região. O Adilson não conheço. E o Nailton também morava perto da região. E a Marilândia Soares Prates, Marilândia eu não conhecia, não. Marley Santos de Souza. Marley? Uhum. Não, senhor. É,
Eu vi o policial Marlos falando, também o Arthur, a respeito da situação de que existe o tráfico de drogas na região do Pombal, não é isso? Sim, senhor. E que lá haveria uma certa exclusividade territorial para quem é membro da gangue do Pombal. Quando o senhor era adolescente, o senhor já fez parte desse grupo aqui? Senhor, quando eu era menor de idade, eu fui, né? Tinha sido preso na operação, mas do jeito que o senhor Marlon afirmou, não. Como é que é essa questão lá do Pombal? Como é que é essa questão? Na minha adolescência, assim, na época que eu fui preso, né, por tráfico, eu vendia por mim mesmo. Não tinha dessa, não, senhor. Não existe essa história lá de que só vende lá. Não, senhor. E o senhor tem alguma ideia por qual motivo os policiais estariam inventando essa história? Eu acho que era mais para me prejudicar, né? Mas o senhor disse que não tem nada contra eles. Eles têm alguma coisa contra você? Não, realmente, senhor. Conta de menor de idade. Desde menor de idade, quando eu fui preso, eles vêm. Consta aqui do processo uma denúncia anônima que registrada lá na DICOI, o número é 22012, é de 2021. A data que essa denúncia foi feita é 15 de 12 de 2021, às 18 horas e 26 minutos. O teor da denúncia é o seguinte: denúncia anônima recebida via web, conforme inquérito. No endereço e na frente do endereço tem diversos usuários e traficantes. Um dos traficantes chama Pedro Henrique e o outro é filho do Jairo. O outro chama Mateus. Tem outro traficante que mora no final da rua, em uma casa de portão branco e muro amarelo. Eles vendem todo tipo de droga, em todo horário. Os traficantes amedrontam os moradores da região. O senhor disse que mora onde? Eu moro na quadra 20. E quadra 20? Sim, senhor. Qual é o endereço completo? Quadra 20, conjunto G, casa 2. E a, a sua família toda mora naquela região ali? Sim, senhor. A minha avó mora na parte de cima, Aonde? na quadra 20, K1, K2, e eu moro na 20, G2. Eu conheço alguém que mora na quadra 10? Quadra 10? Sim, assim, desconhecido, né? Porque é muito próximo. Aí, de vista, assim, conhece sim. Mas Eu disse que era muito próximo. A Marilândia vivia por ali, né? da onde, senhor? Ali não, no Pombal. Sim, senhor, mas assim, de recordar quem era, eu não lembro, senhor. Pelo nome, não me recordo. Quem é o Manabu? Quem? Manabu. Senhor, eu não conheço. Não, senhor. O que é que isso é do Matheus e do filho do Jair? A gente era, tipo, conhecido, morava perto. Um do outro, sim. Vocês tinham algum problema com o pessoal lá, para eles fazerem uma denúncia assim, dessa forma? Senhor, eu sei que eu não. Porque lá todo mundo, os pessoal assim mais de perto de casa lá me conhecia, então falava.
Nesse dia que o senhor foi abordado lá e preso pelo o Marlos, o Arthur e a Maria, foi conduzida lá para a delegacia. O que é que encontraram lá com o senhor? Encontraram quatro pedacinhos de crack na minha posse. O senhor usa droga há quanto tempo? Na época que eu usava, eu comecei a usar assim quando eu tinha uns 19 anos, assim, o crack mesmo especificamente. Que antes era mais o usuário de pó. E o senhor ainda usa? O crack não, assim, apenas o pó. E o senhor, essa droga lá que foi apreendida com o senhor arranjou ela onde? Eu, sim, comprei lá pela parte do centro da cidade, lá mesmo. O senhor trabalhava onde? Esse tempo atrás, nesse ano ainda, Não, em março desse ano, você trabalhava em onde? março eu tava fazendo os bicos, sim. Ah, o senhor disse que trabalhava na MRV. Não, a na MRV foi por agora, que depois desse processo, né, que rolou, aí tava tendo processo, aí eu fui fichado pela MRV. Aí quando chegou esse papel que eu ia ter audiência, eles constataram lá e me mandaram embora. Agora, nessa época de março, eu trabalhava mais em bicos, né? E como é que funciona essa gangue do Pombal lá? Já que o senhor não faz parte de nada, o senhor tem alguma noção de como é que é isso aí? É porque o senhor disse que quando Sim, menino, o senhor. senhor já tinha participado disso. Uhum. Como é que é esse negócio lá? Ah, assim, ó, lá funciona como tráfico de drogas normal nas ruas, pelo que eu sei, né? Ah, o senhor não compra droga lá? Não, senhor. Eu uso mais em casa, assim, mais escondido dos outros. Não, o senhor não compra lá. O senhor Não, compra onde? senhor. Compro mais pelo centro da cidade, lá de Planaltina, perto da rodoviária. O que é que o senhor compra lá? Ah, O que é que o senhor compra lá? porque já tenho os caras que já vendem há muito tempo lá. O senhor ficou com alguma inimizade com o pessoal lá do Pombal? Do Butis 2? Não, senhor. Nunca tive inimizade lá, não, senhor. Satisfeito, chefe de perguntas? Sim, excelência. Obrigada. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Pedro, o senhor disse que a usuária passou e cumprimentou o senhor, Sim, né? senhor. Ela chegou a parar para conversar com o senhor? Não, senhora, passou e cumprimentou normalmente. Certo. O senhor deve ter visto os dois policiais aqui dizendo que viram uma troca de objetos entre os senhores. Os senhores trocaram algum objeto? Não, senhor, na hora que ela passou, eles viraram. Ela Hum. já tinha passado já, até porque pegaram ela depois. Certo. E o momento em que ela passou, por acaso o senhor se abaixou para mexer no chinelo, alguma coisa assim? Não, senhora, O a senhor não droga já sentiu? estava no meu pé. Uhum, tá certo. E um dos policiais, ou dois, mas eu lembro bem de um, falou que, inclusive, o dinheiro, R$ 5 amassadinho, estava na mão do Tava senhor. na minha mão. Tava no meu bolso. Estava no seu bolso o Sim, já dinheiro? tinha tempo já. Já tinha tempo. Não estava na mão, não, né? Não Ah, tinha, então. não tinha nada nem posse da minha mão. Uhum, tá bom, então. Sem mais perguntas. Perfeito? Sem perguntas, excelência. Obrigada. Diligente? O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Não, senhor. Esse tá sem laudo. Tá sem laudo de substância, né, doutora? Eu acho que sim, doutor. Peço prazo para juntar. Na sequência, para a defesa, e, se necessário, faça perguntas ao final, tá bom? Ok. Obrigado. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutora. E o senhor pode nos contar, que eu estou vendo aqui bastante extensa, né, a questão da investigação envolvendo a participação do réu
no tráfico de drogas e em possível organização criminosa? Sim, a gente, desde que a gente assumiu lá a seção de investigação da 31ª Delegacia, a gente tem tentado combater uma organização criminosa que se instalou nesse bairro lá chamado Pombal, que é Buritis 2. Essa organização comete muitos crimes, né? E para se capitalizar, ela utiliza o tráfico de drogas, principalmente, foi o que a gente conseguiu levantar. Nessa ocasião, nessa época, a gente estava intensificando os trabalhos de investigação ali naquela região, tendo visto que tinham acontecido alguns fatos, principalmente relacionados ao tráfico de drogas. Nesse caso, alguns dias anteriores, teria sido assassinado um usuário de drogas que teria sido taxada pelo grupo, né, no que seria um possível tribunal do crime, seria taxado de cagueta e teria sido morta por esses membros desse grupo criminoso, né, que é o CMM, Crime, Morte e Maldição, ou Gangue do Pombal, que a gente costuma conhecer lá. E aí, além desse fato, posteriormente também tivemos um espancamento de um outro usuário, inclusive o Pedro Henrique era apontado também como um desses que foi lá nesse espancamento, né, que teria participado desse espancamento, Do inclusive. assassinato também, não? Do assassinato a gente não tinha levantado em que ele tinha participado, não. A gente, nesse posterior, a gente teve esse assassinato, ele começou com primeiro uma coação a essas testemunhas, né, que foram conduzidas na época de um flagrante, no flagrante do Murilo, inclusive esse Murilo é citado numa denúncia anterior, como já traficando junto com o Pedro Henrique. Então, a gente acredita que ele deva ter ido também no dia que a Marilândia foi. Não, no dia do assassinato, não, mas ela teve um fato que foi o incêndio do barraco dela e o espancamento do companheiro dela, que era o Cristiano. E a gente acredita que ele tenha participado também nesse dia lá. Pedro Henrique aqui. Isso, exatamente. Então a gente acredita que ele estava participando dessas ações de coação dos usuários, porque eles estavam acreditando que os usuários estavam delatando, né, os traficantes para a polícia, para os nossos trabalhos que a gente estava realizando, que a gente estava fechando o cerco em relação a esse grupo criminoso para tentar desarticular essa quadrilha. Nesse dia, a gente começou a acompanhar ali, a fazer algumas incursões, né? Sim. Em relação a denúncias anônimas no sistema Esconde, né, Sim. do oficial da polícia, existiam denúncias informando participação do Pedro Henrique no tráfico de drogas? Sim, já existiam. Inclusive vinculado ao Murilo, né, que foi um desses que foi preso nessa anterior ao assassinato que motivou esse assassinato da usuária, né, da Marilândia. Além dessas denúncias oficiais no sistema da polícia, os senhores recebiam também informações de Sim, moradores, de colaboradores ali da região, a gente também recebeu. As pessoas tinham receio dele? Ele era uma pessoa que incutia, diante do relato que o senhor já fez, incutia certo receio junto à comunidade, a comunidade tinha medo dele? Sim, de todos os membros dessa gangue, eles são bastante violentos e essas ações dele foram inclusive para tentar reforçar essa lei do silêncio na região, que é para tentar inibir as colaborações, até mesmo denúncias anônimas lá nesse local, né, sobre a atividade criminosa do grupo. Então, eles são bem conhecidos ali, eles são bem articulados na comunidade, eles impõem mesmo ali a territorialidade da gangue, do grupo criminoso. Inclusive ali naquela região só trafica quem é membro da gangue, quem não é membro da gangue não tem autorização. A gente sempre gosta de citar um exemplo que uma vez passada a gente tentou fazer uma campana, né, com um agente disfarçado de uma outra região para a gente ver se conseguia fazer uma ação controlada, mas infelizmente na hora que ele passou lá perto ele já foi abordado por membros da gangue e falou: ó, você não é daqui, você não é usuário daqui, a gente nunca te viu, pode sair fora. Então eles são bem agressivos, são bem territorialistas ali naquela região, os membros dessa gangue. A gente em relação ao Pedro, a gente ele já tinha sido preso anteriormente, né, em outras ações nossas, quando ele era menor ainda, praticando o tráfico de drogas. E nesse dia a gente teria recebido informações, a gente já estava recebendo algumas informações dos colaboradores de que o principal ponto ali é a quina da Adidas e o beco do Pombal. Então, que o pessoal teria migrado, o volume maior de tráfico era no beco da Adidas, como a gente fez várias ações, várias prisões de traficantes, eles migraram para esse beco do Pombal, e uma das pessoas que estaria atuando lá seria o Pedro Henrique. Então, essa denúncia veio de qual fonte? Ela veio de um colaborador. E aí a gente começou a fazer essas incursões, e aí numa dessas incursões a gente viu uma usuária conhecida, né, que a gente já conhece ela da região, que foi abordada outras vezes em posse de droga. Então a gente
a gente, como lá é um ponto difícil, as ruas, a geografia das ruas é difícil, e eles também contam com alguns membros que são apenas olheiros ali, que postam no grupo que a gente está com uma viatura descaracterizada, alguma coisa assim, está filmando, eles já informam os outros membros do grupo. Então, nesse dia, a gente passou a fazer incursões, né, monitoramentos dinâmicos, e aí a gente viu essa usuária, a gente visualizou de longe essa usuária, e a gente começou a segui-la de longe para ver para onde ela estava se dirigindo. Aí ela se dirige para o beco lá do Pombal. E aí a gente espera alguns minutos, né, para continuar a seguir ela, alguns minutos, poucos minutos. E quando a gente vai novamente em direção para o local onde ela estava indo, a gente vê ela mantendo contato com o Pedro Henrique, né? Passando que seria o dinheiro para ele, e já recebe ele pegando, mexendo no chinelo e entregando. O senhor viu essa cena? O senhor Viu, a gente viu viu. ela entregando o dinheiro e ele Isso. mexendo no chinelo, pegando algo dentro dela. Isso, ele já estava mexendo no chinelo, quando ela entrega, ela já passa para ele. Uhum. E aí, como a gente estava um pouco longe, ela sai, né? A gente dá prioridade para abordar o traficante, né? O Pedro Henrique. A gente aborda para confirmar se ele estava realmente com essa droga escondida ali, que a gente imaginou que estaria no chinelo. A gente encontra essa droga no chinelo, aí a gente pede um apoio, uma outra. Que tipo de droga que era? Era crack. Uhum. Crack. Lá, principalmente na parte do Dias, eles traficam bastante crack. E aí ela se afasta lá do local. Ele tinha dinheiro com ele? Com ela? Ele. Com ele tinha, acho que foi encontrado R$ 5 com ele, que era o dinheiro que ela tinha passado para ele. A Uhum. porção era bem pequena. Uhum. E aí a gente depois pede apoio para uma outra equipe, e essa outra equipe consegue abordar ela um pouco mais à frente. E aí, quando faz a abordagem dela, encontra ela com a droga. Qual Com a droga? porção de crack também. Também de crack. Uma porção pequena de crack. Uhum. Aí a gente conversa com ela fala que teria comprado ali no Pombal, mas não diz de quem. Ele até admite que teria mantido contato com ela, mas só teria conversado com ela. Lá pra gente ele fala que é usuário, né, de crack, e ela fala que, lá na delegacia já, né, na delegacia ela fala que teria comprado, mas que não ia falar de nada pelo medo, né, a gente até entende, a gente nem tenta forçar muito essa situação, até porque com a morte da usuária recente, possivelmente ela realmente não iria colaborar com a gente. E aí ela fala que teria adquirido a droga, que era para o uso dela, que ela já era usuária há muito tempo, mas não fala, teria comprado até no Pombal, ela até fala que comprou no Pombal, mas não fala de quem. Fala que não ia contar, Nem características de nem vestimenta. característica. A gente pergunta, não, mas como é que ele era? Não vou dizer nada, não Falou vou que dizer nada. pagou? Não, nem quanto pagou, acho que ela Uhum. falou. Uhum. Ela ficou bem redutível, assim, por medo, né? Ela transparecia bastante medo de passar alguma informação que pudesse prejudicá-la, né? Certo. E ele disse então que era usuário. Isso, ele falou pra gente que era usuário, para o uso dele. Certo. Ele está respondendo processo em liberdade, que vocês continuam tendo informações Sim, círculo dele de continuamos tráfico de tendo drogas? informações. Inclusive, abordamos ele, né, próximo dessa região lá. Nós também fizemos até um tráfico próximo lá recentemente, né? Mas ele não estava nessa época, nesse fato. Mas a gente tem visto ele nessas regiões e tem recebido informações também que ele continua praticando a venda de entorpecentes ali na região. Continua vinculado àquela organização criminosa? Continua vinculado à organização. Uhum. O Murilo foi solto? Não, o Murilo acho que continua preso. Tá bom, estou satisfeita. Obrigada. Defesa? Sim, excelência. Boa tarde, Boa policial. tarde. Com relação o senhor disse que ele é membro da gangue do Pombal, né? Nessa investigação, como que o senhor disse, quais foram os elementos que indicaram que ele faz? A gente faz o monitoramento desse grupo, né? A princípio, nesse local, inclusive nessa região, a prática do tráfico de drogas lá só é autorizada para os membros dessa gangue. Qualquer pessoa, uma pessoa pode ser até um morador da região, mas se ele não pertencer a essa gangue, né? Não fizer parte da gangue, não fazer a divisão dos lucros do tráfico com essa gangue, ele não pode traficar ali. A gente já abordou ele vários momentos com outros membros dessa gangue, né, em locais ali reunidos na região. A gente, inclusive, recebe a denúncia ele falando que está praticando com outros membros da região, lá onde eles traficam, principalmente nesse ponto que ele estava traficando, a gente tem até as pichações lá do CMM, do primeiro comando do Pombal, a gente vê várias indicações ali que é um território da gangue. E o senhor sabe dizer se essa casa está? É próximo da casa da avó dele, é uma casa meio que abandonada, assim, aí ele estava sentado numa calçada, é tipo um degrauzinho lá que tem na calçada, ele estava sentado lá. Ok, de nada. Você recorda dos fatos que a gente vai tratar aqui hoje? Sim, senhor.
Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa. Se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Obrigado. Tá bom. A palavra está com o Ministério Público. Obrigada, excelência. Boa tarde, Marlos. Boa tarde. Marlos, consta aqui da denúncia que os fatos teriam ocorrido na quadra 20, conjunto K, lote 1. O senhor sabe dizer se os fatos ocorreram nas proximidades de local de trabalho ou lazer coletivo, escola, delegacia, hospital, creche, praça pública, algo dessa natureza? Sim, senhora. Nas imediações ali da escola CEF3, do Centro de Ensino Fundamental 03. Fica a menos de 100 metros ali do portão da escola, do portão principal da escola. E é a rota de Certo. passagem dos alunos, inclusive. E o local é ponto de tráfico de drogas? Sim, é conhecido ali como a região do Beco do Pombal, né? A gangue do Pombal, ela atua em todo o bairro Buritis 2, nas quadras 10 e 20, e tem dois pontos principais de tráfico lá, que é a quina da Adidas e o Beco do Pombal. Esse Beco do Pombal é onde o Pedro coordenava ali o tráfico. Gostaria que o senhor nos descrevesse, o senhor participou da investigação, de alguma investigação envolvendo a participação do Pedro, seja no tráfico de drogas, seja como integrante de alguma organização criminosa? Se o senhor participou, o senhor pode nos dar detalhes de como foi essa investigação, como é que surgiram as primeiras informações? Sim. Já há muitos anos a gente atua no combate à gangue do Pombal, ou CMM, que é crime, morte e maldição, que eles também se denominam no presídio, né? E a gente vem identificando os indivíduos e monitorando e fazendo operações. Fizemos várias operações de associação criminosa e organização criminosa. E à época, há alguns anos atrás, quando era menor de idade, o Pedro Henrique, inclusive, foi relacionado, né? Como menor na época, integrante desse grupo. Então, desde a adolescência, ele integra a gangue do Pombal. E mais recentemente, tiveram eventos, agora já esse ano, no início de 2023, em que os traficantes, após várias ações policiais, eles passaram a coagir usuários, espancar, queimar o barraco deles, que eles ficavam na invasão próxima à garagem de ônibus. E a gente identificou o Pedro Henrique atuando nesse grupo. E, em certa ocasião, a gente conseguiu efetuar a prisão de um parceiro do Pedro Henrique, que era da área do Beco, que é o Murilo. E uma testemunha que prestou declaração naquele flagrante acabou sendo assassinada dias depois. Primeiro espancaram o namorado dela, queimaram o barraco dela e posteriormente aí vieram a ceifar a vida dela. E ficou comprovado que teria vínculo com o fato dela ter delatado o traficante desse grupo. E o Pedro Henrique teria agido nessa situação, apesar de, no final das contas, não ter sido reconhecido por uma testemunha lá, mas as informações que davam conta de que ele participou dessas ações e vários comparsas dele, inclusive, já foram presos. E a gente continuou efetuando algumas prisões, tráfico, também pela associação criminosa, incêndio, entre outros crimes. E com essas prisões, o Pedro acabou tendo que atuar já na linha de frente mesmo, já na rua, nas esquinas, até porque o Murilo estava preso, os outros, alguns menores apreendidos, e aí ele passou a atuar no Beco Pombal. Essa informação que a gente tem ali, a gente atua junto com a comunidade escolar, com alguns comerciantes, colaboradores da quadra 20, e aí eles falaram, não, quem assumiu lá e está coordenando agora a ação é o Pedro, ele está agindo com outros indivíduos, e já fazendo a venda direta também na esquina do beco. Aí que a gente montou o esquema para poder, assim que ele tivesse nessa traficância, né, nós fôssemos avisados. Foi o que aconteceu nesse dia. Deixa eu perguntar para o senhor já disse colaboradores e moradores, comerciantes, enfim. Os senhores tinham também denúncias pelo sistema Esconde, de que indicavam a participação do Pedro, A gente tinha tanto denúncia, no tráfico quanto na organização criminosa? A gente tinha denúncia dele de tráfico também, do Pedro, denúncia do 197, que a gente recebe pela DICOI, né? E também vínculo dele com a gangue também. Tá certo. E nesse dia os senhores tiveram notícia de que ele estava traficando no local, foi isso? Sim. A gente teve a notícia e passou a monitorar lá. É uma região, o pessoal já coloca, porque é uma curva que tem perto da escola, e eles colocam os olheiros, os adolescentes, próprios parentes também, a avó. Os nossos veículos são muito conhecidos, a gente não tem ponto de filmagem seguro ali para poder que esse tráfego continue e a gente consiga fazer essa filmagem. Então a gente faz incursões como do dia a dia, como se a gente só estivesse passando, a gente ora entra pela rua de cima, ora pela de baixo, e espera ver o momento mais adequado, que principalmente que nos chama a atenção é o usuário de droga. E a gente viu essa conhecida usuária de droga, eu não me recordo o nome dela agora exatamente, a gente conhece pelo apelido, o pessoal chama ela de Neguinha lá,
E a gente viu ela entrando. É uma senhora que a gente já tinha pego em outros flagrantes de tráfico, e ela é bastante conhecida ali na região, usuária de crack já há muitos anos, né? E aí a gente viu e ela caminhando no sentido do beco. A gente, então, vamos manter um pouco de distância e acompanhar. E da ponta da curva a gente conseguiu ver, muito próximo, 10 metros ali, ela mantendo contato com o Pedro, passando o dinheiro para ele e ele indo na sandália, que a gente queria ver onde ele estava indo buscar essa droga. Ele vai na sandália, tira a droga e passa para ela. Aí só estava eu e Arthur, a gente procedeu à abordagem do Pedro e acionou um apoio. Aí a gente abordou ele, ele ainda estava carregando o dinheiro na mão, não tinha dado tempo nem dele guardar nas vestes ainda. Foi muito na cara ali da viatura. E a gente já viu que ele estava com a droga no chinelo, para ele não dispensar, já pedimos na abordagem para ele tirar o chinelo. Na hora que ele tirou, tinha 4 pedras de crack lá já fracionadinha, pronta para venda, né? O dinheiro da usuária na mão. E a equipe de apoio abordou a usuária na rua da escola, já no sentido da rua da escola, que foi para onde ela tinha ido, e com ela encontrou uma pedra de crack também. E ela confirmou que tinha acabado de comprar tal, o crack. E do Pedro, já conhecia ele ali da região, e então a gente conduziu todos à delegacia. Uhum. Certo. O senhor pode afirmar com certeza, o senhor viu essa troca de objetos entre a usuária e o acusado? Era Isso. possível ver que ela entregou uma nota para ele, isso, e Entregou. ele entregou algo que parecia ter ser entorpecente? Foi possível ver porque estava a menos de 10 metros, a gente já estava visualizando, então foi bem na nossa cara mesmo, não foi nada muito escondido, ele não foi para trás de árvore, nem foi para trás de muro, nem nada, foi na frente da casa da avó dele, ali na rua, ele na rua mesmo, para todo mundo ver. Assim, ele passou para ela, a gente conseguiu ver até ele pegando a droga na sandália. Foi por isso que na abordagem, a primeira preocupação que a gente tinha era dele não dar um chute para cima, para jogar essas pedras para fora, né? A gente vai até segurando na perna dele, já assim na abordagem, a gente faz paciente não tinha arma, não tinha nada, mas já vou na perna dele e para poder já pedir para ele tirar a sandália, que a gente já sabia que a droga estava lá. Uhum. E qual foi a versão apresentada por ele para os fatos? Eu me recordo que ele falou que manteve contato com essa senhora mesmo, apesar dele negar a venda, acho que ele negou a venda, mas ele confirma esse contato com ela, mas eu não me recordo o teor desse contato, mas ele falou que viu ela lá, que teve contato com ela mesmo, mas ele dá alguma outra versão, não me recordo. Uhum. E ela, o senhor sabe dizer qual foi a versão apresentada por ela? Ela confirmou a compra do Pedro Henrique, do crack lá, né, nessa situação. A traficância, ela é usuária de crack, ela confirmou a compra, confirmou tudo. Em termos de tamanho, ou, enfim, a porção de crack encontrada com ela era semelhante àquelas encontradas com ele? Sim, era da mesma natureza, mesmo tamanho ali, típica mesmo até do valor que ela pagou. Estava bem consonante com todo o conjunto probatório aí da situação do tráfico dele. As tracionadas no chinelo dele, também já tudo prontinho para venda. A gente ali são muitos barracos, é muito difícil a gente conseguir, e a gente não tinha visto de onde ele veio, né? Então a gente não conseguiu localizar a maior quantidade de droga, porque normalmente eles fazem isso mesmo, escondem no chinelo ali 4 porções, numa graminha perto do meio-fio, né? Aí a gente não conseguiu ver, mas essas ele trazia na sandália mesmo. Agora o restante a gente não conseguiu localizar. Tá certo. Ok. Tá, estou satisfeita, obrigada. Defeito? Sem perguntas, excelência, obrigada. Marcos, Oi? em relação à questão desse vínculo com estabilidade e permanência dessa associação como um todo, quais os elementos que, nesse caso não tem, mas eu queria entender em relação a essa questão do Pombal. Pode esclarecer? Já desde a adolescência ele atua lá nesse mesmo local com essa gangue. Aí nesse lugar, no beco do Pombal, só fica ou permanece quem são integrantes do grupo. Eles não o local tem as fichações, tem as delimitações, então assim, eles não deixam outros traficantes de outros bairros permanecer ali. Foi feito algum tipo de análise de vínculo, Sim. demonstrando? Em operações anteriores, a Operação Tocaia, desde 2014, operação já em 2018, também agora mais recente, a gente faz essas análises de vínculo. Na época, o Pedro já apareceu desde adolescente, mas quando adolescente é o processo que ele teve lá na DCA e tal, na época. Aí, enquanto maior, ele continuou
no mesmo local, com esses mesmos integrantes. Ele tem uma ocorrência que a gente vincula ele com o Murilo, que é um outro traficante do grupo. Aí o Murilo já é vinculado, em hora aparece ele com o Murilo, hora o Murilo aparece com outros integrantes, as denúncias anônimas, a análise de vínculo, a gente fica sempre monitorando. E nesse caso do incêndio, foi uma retaliação do grupo a um usuário de um outro flagrante de um parceiro do Pedro, que aparece com ele em uma outra ocorrência de apreensão de drogas. E aí a gente viu que pelo menos 8 indivíduos ali se juntaram e fizeram essa retaliação. Desses 8 indivíduos, acho que 6 estão presos. O Pedro Henrique não respondeu esse processo especificamente porque no reconhecimento da testemunha lá que a gente foi fazer a individualização da conduta, ele não foi reconhecido com segurança, então ele não respondeu a esse processo. Mas as informações que a gente tem é que ele era um dos 8 integrantes do grupo que fizeram isso. Aí ele não respondeu a esse 288 que está lá na justiça, o pessoal preso, né? Mas está citado lá no relatório lá Tá bom. da Associação Obrigado. Criminosa. Participei. Vou voltar a dispensar.